novamente falando sobre os Protogens. Basicamente é o nicho do meu canal mesmo, então faz sentido. Hoje eu vou contar a história deles e de como eles surgiram e onde surgiram. Eu já vou logo avisando que essas informações eu não acho que são oficiais. Eu não sei se é oficial, pois eu não encontrei em nenhum lugar. Então eu tive que pesquisar no YouTube. Então o vídeo onde eu me baseei nessas informações estão aqui no link da descrição, ou no comentário fixado mesmo. A história do DNA dos prótodes se dá origem em um lugar localizado no interior de uma nebulosa Radius. No alcance de Zenith, os zeladores primários criaram um ser modular, senciente, que pudesse aprender e se adaptar por conta própria, sem a manutenção necessária para sustentar a vida artificial. Enquanto sendo muito eficiente, ainda lutou para compreender os conceitos da autopreservação e ainda lutando para aprender a se adaptar ao ambiente em um mundo em constantes mudanças de perigos e possibilidades. Os cientistas se voltaram para a fusão biológica e cibernética como a melhor alternativa. O 12º ciclo dos Xenos, o alcance externo dos primogenitores iniciarem a produção e criação dos Protogens por meio de suas extrações de DNA. Dados sobre as origens dos DNA dos Protogens permanece altamente classificado pelos cientistas primogenitores, mas todos os dados disponíveis apontam para a espécie sendo incrivelmente adaptável à maioria dos ambientes. Isso despertou o interesse do gerador primário, pois seria candidatos viáveis para uso em condições extremas, como guerras, mineração e exploração espacial, e a construção, uma vez que poderiam ser cultivados e produzidos em massa em laboratório. Uma vez que a espécie de DNA ideal fosse adquirida, Project Ark ou Projeto Ark foi criada, um controle artificial, significando que os primogenitores cientistas infundiram microcristais Arteus microcristalizados no fluido cerebral dos prótodes. Isso essencialmente deu aos primogenitores domínio completo e total e o controle sobre os prótodes. O DNA dos prótodes foi levado para uma instalação de produção em Esmer 4, onde os primogenitores fertilizam embriões clonados e os cultivam em câmaras de incubação destinados a simular condições semelhantes a feridas. Em 7 dias, os órgãos e os membros do prótode se formam. Em 14 dias, seu pelo cresce quase completamente formado. Após 21 dias, ou pouco menos de um mês terrestre, o prótode estará totalmente desenvolvido e agora é muito grande para a câmara, e então é removido de sua câmara e aumentado com seus componentes cibernéticos e colocado em treinamento de sincronização artificial por 14 dias. O objetivo da sincronização artificial é forçar as partes biológicas do corpo do protótipo a aceitar os implantes cibernéticos e o aumento. Sem isso, o corpo do prótode provavelmente se despedaçaria ou deixaria de funcionar adequadamente. Todo prótogen criado pelos primogenitores tem uma alteração de DNA, a única adaptada para o caso de usos específicos desse prótogen em específico, determinado pelos primogenitores. Cada um pode ser codificado exclusivamente para uma tarefa específica ou para trabalhos específicos. Os primogenitores também podem determinar o
tamanho exato, o peso e as características corporais, com esta alteração de DNA, e criar um prótese adequado exclusivamente para a tarefa em que é exigida dele. O corpo do prótese foi desenvolvido especificamente para suportar esses aumentos, como alguns próteses seriam se fossem trabalhadores de uma construção ou talvez artistas ou garçons. Alguns seriam pilotos e alguns estariam explorando os limites e alcances do externo de Zenith. Os aprimoramentos cibernéticos são feitos e aumentados nos próteses e colocados dentro de uma cápsula médica especializada chamada de cápsula coletora. O prótese precisa de um tempo para afundir os seus aprimoramentos cibernéticos. A cápsula coletora é uma cápsula médica projetada e destinada a dar tempo às partes biológicas cibernéticas para se fundirem adequadamente. O prótese ainda não nasceu. No entanto, a consciência não seria adquirida até o cibernético e as partes biológicas se fundirem com sucesso. Agora, fisicamente completo, o prótese está conectado a um monitor cerebral e administrou uma entrada neural direta de propósito de funcionalidade básica e treinamento. Uma vez que nascido e consciente, o prótese será capaz de funcionar por conta própria e ser totalmente operacional. No entanto, ainda será vigiado para garantir que os níveis de ARC no prótese não exceda ou caia abaixo de um certo limite, o que poderia destruí-lo. Em algum lugar de uma nebulosa, provavelmente em um planeta, onde os criadores, o que são chamados de zeladores primários, não sei porquê, que seriam os criadores, eles queriam criar seres que pudessem ser cientes e que pudessem se adaptar em qualquer ambiente por conta própria e sem manutenção. Aí então que, no 12º ciclo de Xenos, iniciou a produção dos próteses, através da extração de DNA. Em meio a esse tempo, Project Arc também foi criado, um controle artificial, onde eram inseridos microcristais Arctis, alguma coisa assim. Ainda eu não lembro como é que pronuncia esse bagulho. Microcristalizados no fluido cerebral dos próteses, assim podendo ter controle total sobre eles. E o DNA deles também foi levado para uma instalação, onde eles eram clonados e colocados dentro de câmaras de incubação, onde demorava de 7 a 21 dias para ser formado o corpo. Logo após isso, eles eram levados e colocados dentro da cápsula coletora, onde eles adquiriam suas partes cibernéticas, aumentos e aprimoramentos. Logo após isso, eles eram colocados dentro de uma realidade virtual, onde eles aprendiam as funcionalidades básicas e treinamento para alguns que possam ser para trabalhos específicos, mas principalmente para fins militares. Mas ao mesmo tempo eles eram vigiados para que esse coisa aí não excedesse ou caísse e passasse de um certo limite, porque senão eles acabariam sendo destruídos. Então essa foi a história dos próteses. Eu ainda poderia falar sobre o treinamento deles ainda, sobre as duas facções também, só que eu decidi separar porque não tem a ver com a história deles, eu acho pelo menos, mas faz parte da lore dos próteses. E também poderia falar mais aprofundadamente como é que são os próteses e falar sobre a tecnologia nanites. Os nanites eu poderia fazer um vídeo explicando mais sobre isso, mas isso vai ficar para a próxima. Então é isso, deixe seu like e se inscreve no canal. Vídeo toda quarta às 6h15 da tarde e live sábado às 1h30 da tarde, quando eu consigo, é claro. Então é isso, valeu meu.